Hoje o dia tá muito estranho, né? Hoje em dia se relacionar tá muito estranho. Porque existem uma série de coisas para você se relacionar. Você precisa ser várias coisas. Você tem que pegar um checklist e se comprometer ali a cumprir tudo que tem ali no checklist. Então, se você é mulher, você tem que ser feminina, tem que gostar de rosa, você tem que ser decidida, você tem que ser trabalhadora, você tem que ser próspera, você tem que ser isso, você tem que gostar de um homem, você tem que ser empoderada, e isso você também não pode ser tão empoderada demais, porque senão o cara pode se achar inferior a você. E aí, por sua vez, o cara precisa tá com o nível de testosterona lá em cima, ser um macho alfa, ser um cara que vai te proteger de tudo, vai dar a vida por você. Só que aí tem um porém, que quando você, hoje em dia que você não pode falar nada, você precisa ter cuidado, a gente está numa época onde a reeducação do que dizer está muito latente, você acaba criando pessoas robóticas, pessoas politicamente corretas, que você não pode ter nenhum tipo de falha, com medo de ter o pseudo-cancelamento. E no mundo onde está tudo muito estressante, o trabalho está estressante, a família está estressante, a vida está estressante, você ainda ter que se colocar no papel de que uma outra pessoa quer que você seja, se torna ainda muito mais estressante. E quando você vai para uma relação, isso acaba virando um caos. Por isso que todo mundo, né, a maioria das pessoas estão tendo relacionamentos rasos, relacionamentos de 2 meses. E como é que fica isso? Como é que fica o seu desejo de ter uma família? Aí, meu caro, o desejo de ir para a família vai para as cucuias. Porque você não tem uma pessoa inteira, não tem uma outra pessoa inteira, não tem duas pessoas inteiras, porque cada um está tentando ser aquilo que socialmente você precisa ter, preencher requisitos para poder se relacionar com alguém. Quando você chega nesse patamar para se relacionar com alguém, você está tão estafado, você está tão cansado da vida, que o que você quer é uma coisa muito mais fácil, são os aplicativos, são esses relacionamentos rasos, onde você pode ter uma pessoa aqui, vai enjoar, ter outra pessoa ali, ter outra pessoa. A liberdade de você estar com quem você quiser, de você fazer o que você quiser, acaba também atraindo esses relacionamentos rasos. E aí como é que fica? Não fica, não tem como ficar. Na vida se faz necessário, é necessário você ter um equilíbrio primeiro de quem você é. Antes de você ir para qualquer tipo de relação, você precisa saber quem você é e qual é o seu papel. Você pode ser um homem sensível, você pode ser um homem bruto, você pode ser um homem que não está ligando para nada. Mas aí você precisa ter consciência daquilo que você é. E não entrar num papel formatado de outras pessoas a qual você tem interesse, seja mulher, seja homem, seja qualquer pessoa, para você caber no mundo dela. Na verdade, as pessoas, cada um tem que ter o seu mundo e os mundos coexistirem junto deles. Esse negócio de metade da laranja não existe. Partindo do princípio que nada pela metade é bom, você encontrar metade da sua laranja, você está dizendo para outra pessoa que ela já está meio estranha, né? Que ela não está ali 100% para você, que ela só está ali pela metade. O bom é fazer um grande suco com 2 laranjas, do que você fazer meio copo de suco com uma laranja só, dividida pela metade. E vai que é uma laranja pera com uma laranja lima, como é que fica esse gosto, como é que fica esse sabor? Não, você tem que ter 2 laranjas distintas, com mundos distintos, que coexistam, que uma queira ficar perto da outra. E aí sim você vai conseguir ter um relacionamento bom. É desse tempero que a gente fala, é desse tempero que os relacionamentos eles precisam existir para poder durar, para poder dar frutos. Não durar de uma forma rasa, onde cada um vai trair, vai fazer isso, onde sejam companheiros ali. O que eu vejo é um bando de mulher querendo ter um pai que nunca teve, um bando de homem querendo ter a mãe que nunca teve, dentro do seu relacionamento. Isso você vai buscar para sempre, você vai ver muito isso. Quando você não é bem resolvido com seu pai, com a sua mãe, você vai para a rua, você vai para o mundo buscar um relacionamento que é um caos, porque você vai querer uma pessoa que cuide de você, você vai querer uma pessoa que te doutrine. E o mais esperado, né? Porque a gente sabe que existem casos por aí, pai não se deita com filho, mãe não se deita com filho. Então, assim, esquece, vá se resolver, vá para terapia buscar isso. Mas claro que não. Isso é difícil para burro, é difícil, muito difícil você ter consciência das tuas deficiências. Primeira coisa que você precisa fazer é olhar para as suas deficiências e aceitar o que você não consegue, as suas impotências, as suas fraquezas. E aí você buscar de uma forma de se entender com isso.
Quando você está nesse processo, porque você vai morrer tentando se entender, você vai morrer tentando se resolver, quando você está nesse processo, quando você está lá um pouquinho mais, aí sim você consegue perceber que os seus relacionamentos, seja de trabalho, seja afetivo, seja familiar, começam a ter um caminho. E mesmo assim, nem sempre o melhor caminho é o felizes para sempre. Às vezes você vai encontrar o caos e muitas das vezes esse caminho vai ser se separar, buscar distância dessa situação toda. Porque é isso que se faz. Quando você está bem resolvido, quando você se entende, quando você começa a trabalhar as suas questões, aí você vai para o céu é o limite para você. Aí é uma coisa que eu sempre penso, e até falo para mim mesmo, me olho no espelho e falo assim, o docinho de coco fora da geladeira por 10 dias, você não é o único docinho da festa, sabe? Tem outros, tem brigadeiro, tem cajuzinho, tem pipoca, tem tudo. Então assim, menos, vai se tratar, vai se olhar, vai se curtir, vai se entender para você depois procurar alguém que você queira que te entenda, que você queira que esteja com você. Porque senão você vai ficar num engodo, num caos. Por isso que a sua relação sempre é a mesma. Por isso que vai mudar nome, vai mudar a pessoa, vai mudar a cor, vai mudar sexo, vai mudar qualquer coisa. Mas as suas relações acabam tendo o mesmo, parece novela, sabe? Mudam os personagens, mas a história do amor, do bandido, do antagonista sempre vai existir. É isso, sempre vai ser assim. Sabe o que é penar? Eu penei muito, muito. Ainda falo pra você que não tá assim, tá no caminho, sabe? Tá no caminho. Mas é um processo, é entender que faz parte de um processo. Nossa, eu já passei o meu pão que o diabo amassou. Olha, já tive pessoas que mentiram a vida inteira, entendeu? Que eu passei 4 anos, depois fui entender e fui ter conhecimento que eu não sabia nada da vida. Que a única coisa que era verdadeira era a identidade. Já acordei um dia, a pessoa terminar comigo e 3 dias depois me deixar sozinho dentro de casa e sumir, desaparecer. Entendeu? Já passei por pessoas que estavam namorando, de repente, quando eu ia olhar, a pessoa estava viajando pelo mundo e cagava para mim. Hoje eu entendo que eram relações que eu escolhia, que eu me colocava, que eu aceitava esse tipo de situação, que eu tenho parcela de responsabilidade quanto a isso. Quando eu entendo que essa parcela de responsabilidade também é minha, 50% é minha, eu tiro aquela questão do vitimismo que eu sempre me coloquei. E aí o que acontece? E aí eu me faço fazer parte desse processo. E quando isso me incomoda, o que eu tenho que fazer? São 2 escolhas, são 2 caminhos. Ou eu permaneço nesse lugar de vítima, ou eu vou buscar reverter essa situação. E foi o que eu fiz. E buscar reverter a situação é um trabalho diário, quase que 24 horas. Porque você está no processo, você não garante como que está o processo da outra pessoa. E mesmo que a pessoa esteja no processo terapêutico, o processo é dela, não é seu. E aí você precisa casar essas 2 pessoas que têm mundos completamente diferentes, que têm formas de pensar completamente diferentes. E você não pode, uma coisa que geralmente todo mundo faz, é querer transformar aquela outra pessoa que está com você na sua idealização. Isso é a maior furada. Você tem que entender, aceitar. Primeiro de tudo, você consegue conviver com os defeitos da pessoa que está do teu lado? Se você disser sim, aí tudo bem, porque o restante é tudo acerto. Não gosto disso, não faz isso comigo, e entender como a pessoa vai reagir sobre isso. E tudo tem que ser, o acordado não sai caro, tudo tem que ser acordado, tudo tem que ser falado, porque essa é sim a forma de você conseguir constituir um relacionamento que dê certo. É a única forma que tem, não tem outra. Então assim, você quer ter um relacionamento maravilhoso? Se resolva com seu pai e com a sua mãe. Se resolva, porque só assim você vai conseguir. Meus pais são ausentes, meus pais morreram, só adotar. Se resolva, entenda que se você está no mundo, foi por conta de 2 pessoas. Basta. Você não precisa morrer de amor, pode ser pai, mãe tóxico, narcisista, pode ser tudo. Né? Porque agora todo mundo está colocando os sintomas na frente de todo mundo, né? Tá todo mundo diagnosticando tudo. Então, assim, se você não tem uma boa relação com seus pais, entenda que, assim, a melhor coisa que eles fizeram foi ter te colocado no mundo. E tá ótimo. Não fica nutrindo coisas ruins com eles, porque isso vai atrair pessoas ruins para você. Porque verdadeiramente a gente busca nos nossos pais com quem a gente se relaciona. Então, assim, você pode perceber,
tudo aquilo que você critica nos seus pais, você está na pessoa que você está, no seu esposo, na sua esposa, no seu amante, seu namorado, no seu PA, na sua BA, tudo, qualquer coisa. Você vai encontrar aquilo que você sempre critica com seus pais. A primeira coisa é você se resolver com isso. Você se resolver com os seus pais. Depois disso, é você entender que você não é vítima porcaria nenhuma da sociedade. De nada você é vítima. Que você tem no mínimo 50% de responsabilidade sobre isso. Outra coisa é tirar a palavra culpa do seu vocabulário, da sua cabeça, da sua vida. Porque a culpa é uma institucionalização religiosa. Você precisa ter culpado para você ter um inocente, para você pedir perdão. Se você não tem culpa, você não precisa pedir perdão. Você tem causa e consequência, só isso. Você fez uma M aqui, a única coisa que você pode fazer é consertar. Se foi com uma pessoa, a pessoa não quer mais ter contato contigo, paciência, vida que segue. Mas o que você não pode é viver em função das suas cracas. E aí, quando você se entende com isso, você vai para a vitória, porque assim, é só você se colocar, é só você ter certeza e ciência de qual é o seu papel na vida, e que vítima, só você ser vítima, só ser pobre e coitado, isso só vai ter novela e filme. Porque tem muita gente que fala assim, dentro de um relacionamento, tem que ter o dominante e o submisso. Na verdade, assim, né? Dominante o homem, submisso a mulher. Dentro de um relacionamento hétero é uma coisa muito complexa que as pessoas meio que confundem, sabe? O papel do homem de ser o provedor, de ter a força, precisa sim, mas não provedor financeiro. Não tem que pegar o machado e ir lá fora cortar a lenha para poder fazer para poder aquecer a casa. Sabe? O homem, o papel, a energia, vamos falar de energia, a energia masculina, ela tem a força das conquistas. A energia feminina, ela tem a força da gestão, a energia da gestão. Se a gente for pegar nisso, a gente pega a fecundação natural, né? O espermatozoide vai lá, faz aquele caminho todo, briga com todo mundo, vai andando, vai, e chega lá no óvulo. O óvulo vai recepcionar aquele que mais forte, aquele que teve a sorte, mas foi a força e a persistência daquela energia masculina com a permissão da energia feminina que fecundou uma pessoa, que fez a fecundação lá. E olha que essa fecundação nem sempre ela vinga, né? Se a gente for falar de fecundação, os casais, né? Os casados, as pessoas que transam sem camisinha e que a pessoa está ovulando não sabe que faz naturalmente ali, a pessoa estaria com o quê? Com 30 filhos hoje em dia, né? Então, assim, nem sempre a fecundação, todo esse esforço, ele vai para frente. Então, assim, se a gente for pensar só nesse exemplo da fecundação, o homem é a força da persistência, né? A prosperidade para aquilo acontecer. E a mulher, ela é a gestão, é aquilo que gera, né? Se a gente for levar isso para dentro do relacionamento, o papel masculino é um papel da persistência, o papel feminino é da gestão. Olha a importância tão grande dessas duas figuras. É por isso que muitos relacionamentos eles não vão para frente também por conta disso, porque não tem essa ciência, cada um tem o seu lugar. E aí você pode falar assim, mas os relacionamentos LGBTQIAP+, como é que fica, né? Se são 2 homens, 2 mulheres. Naturalmente, quando a gente fala de energia e não de sexo, né? A gente está falando da energia das pessoas. Naturalmente, nesses relacionamentos também, um vai assumir o papel da energia masculina e outro esse papel da energia feminina. Não estou dizendo ser a mulher ou ser o homem da relação. Não estou falando isso. Estou falando de energia, de projeção, de prospecção dentro do relacionamento.